Então, beleza, vamos agora resolver o exercício 9.6 do livro do Guidorizi, um exercício 18. Então, esses problemas de máximo e mínimo, otimização, todos eles seguem mais ou menos o mesmo esquema. Você tem que ler o problema, interpretar ele, achar uma função que descreve a quantidade lá que você quer maximizar ou minimizar, derivar igual a zero e descobrir qual é o ponto. É mais ou menos esse roteiro, é sempre essa questão. É mais uma questão quase de interpretação de texto do que de matemática. Porque a parte difícil, entre aspas, é você saber quem é a função. Porque depois que você identificou corretamente a função, derivar igual a zero é mole. Então vamos lá. Vamos ler esse problema daí e ver se a gente consegue identificar quem é a função que eu quero saber. Então, problema número 18. A companhia Alfa Limitada produz determinado produto e vende-o a um preço unitário de R$13 por unidade. Estima-se que o custo total C para produzir e vender que unidades é dado pela essa expressão. Então, o custo em função da quantidade. Então, a nossa variável aí é a quantidade de produtos que são vendidos. O custo, ele já dá a fórmula para gente. Ele fala que o custo é igual, que é o cubo, menos 3Q quadrado, mais 4Q, mais 2. Tá? Então, essa é a informação matemática que a gente tem. O que mais? Supondo que toda a produção seja absorvida pelo mercado consumidor, que é uma coisa meio otimista da parte deles, que quantidade deverá ser produzida para se ter lucro máximo? Tá. Então vamos lá, vamos fazer a parte da interpretação. Qual seria a função aí que eu tenho que tentar encontrar? Que maximizar? De lucro. O problema está pedindo para ter um lucro máximo. Então aí já está a dica. Quando ele fala máximo, ou fala qual é o comprimento mínimo ou coisa do tipo, já está uma dica que essa palavra aí está se referindo à função que você tem que encontrar. Então, quando ele fala lucro máximo, você precisa encontrar a função que descreve o lucro. Então, quem seria essa função daí? Será o valor vendido de unidade. Valor unitário, né? Não, mas calma. Aí você tem que pensar uma coisa. Essa quantidade, tá? A função que eu tenho aí já dada é o quê? É a custo por unidade. Deve ser. Custo por quantidade. Custo por quantidade. Quer dizer que se eu tenho uma quantidade que vai me custar isso para produzir. Então, por exemplo, se eu tenho 2, qual é o custo de produzir 2 unidades? Você vai botar 2 no lugar do que? Vai ficar aqui, 2 ao cubo menos 3 vezes Q ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 2. Então, aí você sabe qual é o preço em reais do custo de produzir 2 unidades. Uhum. E a outra informação que ele dá pra gente é o seguinte: o preço é fixo. O preço desse produto, ele tem um preço fixo de quanto? R$13. Isso. Ele tem um preço unitário de R$13. Aí vamos ler a pergunta. O que a pergunta final faz? Qual é a pergunta final? Que quantidade deverá ser produzida para ter o lucro máximo? Ou seja, a função lucro agora tem que ser em função também da quantidade. Porque o que eu quero maximizar é o lucro em função da quantidade. Certo? Certo. Não tá muito confiante. Essa não foi uma resposta muito confiante, não, mas vamos lá. O lucro é o quê? Economia básica. Bem básica. É o
É o O custo. preço unitário Não. menos o Não, custo num de nível mais, fabricação. num nível mais filosófico geral, o lucro pode ser definido como sendo o quê? A quantidade Receita acima menos do... produção? Sim. Um lucro, assim, numa venda de um produto que você produz, é definido pelo quê? É o valor. É a diferença que existe entre o valor que você vende o seu produto e o valor que custou para você produzir aquele produto. Uhum. Então aqui, digamos assim, eu quero saber o meu lucro em Q unidades. Por quanto ele vai vender essas Q unidades? R$ 13, cara. R$ 13 cada. Então, o lucro em Q unidades vai ser dado pelo quê? 13 que? Isso, 13 vezes a quantidade. Isso aqui seria o bruto, por assim dizer. Ele é quanto dinheiro está entrando. Só que agora você tem que deduzir da valor de quanto dinheiro ele está gastando para produzir essas coisas. Então, a expressão que você tem seria essa daqui. Essa é a expressão do lucro. Em função da quantidade. E é essa expressão que a gente quer descobrir qual é a quantidade que vai dar a maior margem de lucro para a pessoa, para a empresa. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Substitui os valores, né? Não, eu não tenho um valor ainda. Não, tá, mas desculpa. da função ali. É, substituir a função. A função é essa daqui. Tudo isso dentro de um parênteses. Beleza. E agora? Agora derivamos. Por quê? Porque minha intuição diz que é essa. Não, assim, essa é a parte que é importante, assim, essa é a parte da matéria. Assim, o que a pergunta diz? Mais uma vez. Qual quantidade deveria ser produzida para se ter um lucro máximo? Ou seja, eu quero saber quando que a função lucro atinge um máximo. Para mim descobrir o máximo e mínimo, lembra lá da parte de gráficos. Quando que uma função tem o seu máximo e quando tem um mínimo? Quando você consegue encontrar os pontos críticos e esse ponto crítico dentro do intervalo é máximo ou mínimo. Máximo ou mínimo. Então, o que a gente tem que fazer é descobrir quem são os tais pontos críticos, os pontos críticos aqui. Então vamos lá. Como é que fica a expressão da derivada dessa função? 13 Uhum, menos 3q quadrado uhum. menos 6q Aí, vamos já. Mais. Isso. Mais 6Q. Mais 6q Menos 4. menos 4. Então deu simplesmente pra gente uma equação de segundo grau. Então isso aqui vai ficar menos 3q2 mais 6q. E 13 menos 4, 9. Então vamos lá. E agora? Quero descobrir quem são os pontos críticos dessa função. Não, desculpa. Não. Eu quero descobrir. Desculpa, eu quero saber. as raízes. Eu quero saber as raízes. Eu já derivei ela. Não preciso derivar ela 2 vezes. Então eu quero saber quem são os pontos críticos da função lucro, ou seja, os pontos que a derivada dá zero. Então, menos 3q2 mais 6q mais 9. Quem são as raízes disso daqui? Vamos fazer uma básica, que eu não fiz ela. Eu posso. Alguém que já fez já pode falar. Eu vou fazer um truque aqui. Já que isso aqui está igual a zero, certo? Vou dividir a equação inteira por menos 3. Porque, né? Tá tudo dependendo do transamente. Uhum. E aí eu vou ter essa equação daqui, que é um pouquinho mais fácil de usar o Bhaskara. Aí então, equação de Bhaskara. Essa aqui não tem muito jeito, vocês vão ter que decorar essa daqui.
sobre 2A. Então, 4, ou melhor, 2. Comecei colocando o valor errado. Menos B, menos 2, 2 positivo. Mais ou menos, raiz de 4, menos 4AC. Então, menos 4 vezes menos 3, 8, Menos 12, mais 12, sob 2. Menos C. Então, 2 mais ou menos, raiz de 16, que é 4, sobre 2A. Aí vai entrar uma coisa assim, de interpretação do que a pergunta está dizendo para você. Porque olha só, o que são as duas raízes? 3 Vai ser 3. e menos 1. Menos 1. Quem é a sua resposta? Quem é a sua solução? 3. 3. Por que eu sei que menos 1 não é uma resposta? Porque não existe lucro negativo. Não existe quantidade negativa. É verdade. O que aqui é quantidade. Então, uma maneira de maximizar o lucro seria, de alguma forma, a pessoa produzir menos uma unidade. Seja lá o que isso queira dizer. Mas, rapidinho. Por que eu sei que isso aí acabou meu problema, na verdade? Porque eu ainda, a princípio, eu não acabei. Eu encontrei isso aqui, é um ponto crítico. Ele é o único ponto que faz sentido, de fato. Mas eu preciso verificar que ele é o quê? Que ele é o máximo. Que ele é um ponto de máximo. E como é que eu sei que um ponto é um ponto de máximo? Quando Quando é não tem, maior. o gráfico não tem nada acima dele. O gráfico chega até o máximo Um teste mais... graficamente. Como é que eu posso... Qual seria um teste mais, assim, mais preciso? Não sei não. Eu podia olhar para o crescimento da função, não poderia? Também. Como é que é o gráfico da função da derivada? Vamos fazer uma análise do estudo do sinal da derivada. Provavelmente será uma parábola aberta para baixo. Em quais pontos? 3 e menos 1. 3 e menos 1. Aberta para baixo. Aí, isso vai me dizer o que da função lucro? Olha só. Como é que ela fica? Aí negativo. Positivo e negativo. Uhum. Ou seja, isso aí é a derivada dela, tá? É a derivada do lucro. Então, antes do menos 1, o lucro está fazendo... Não faz sentido, porque o menos 1 não existe. Mas digamos, vamos fingir que isso faz sentido. Uhum. A derivada negativa significa o quê? Que é decrescente, meu lucro seria... É decrescente significa que o lucro está caindo. Tá caindo. caindo. Depois que chega no menos 1 e até o 3. Que meu lucro tá subindo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Chegou no 3, e aí? Ele começa a Chegou no ter 3, novamente. ele começa a cair de novo. Ele começa a cair de novo, ou seja, o lucro vai subindo, subindo, subindo até chegar no 3. Chegou no 3, o lucro começa a crescer, decrescer, decrescer, decrescer. Então, o 3 é o quê? Ponto de máximo. É um ponto de máximo. A maneira mais fácil, assim, que assim, tem um negócio lá do teste da derivada segunda, mas eu acho mais simples, em geral, você fazer uma análise do sinal ali. Porque isso já te diz mais ou menos, se a função está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, chegou ali no ponto crítico, aí começou a descer, 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 significa que ali é um ponto de máximo. Tá, então esse probleminha, ele tem algum ponto de verdade ou ele é mais é só para aprendizagem mesmo? Como assim? Porque tá dizendo que nesse resultado tá dizendo que minha unidade tem que ser 3 para ter o lucro máximo. Quer dizer que se ele produzir mais do que... Porque isso ele não vai ter lucro
Ele consegue a Abaixo maior margem de disso. lucro se ele produzir 3. 3. Isso é verdade. Se ele começar a produzir mais, Vai ter um Significa- custo maior. esse problema daí é um problema fantasia. Porque- Isso que eu queria saber. Porque, Não é um tipo, problema fantasia. É um tipo de problema que aparece na realidade. Só que as funções geralmente são mais complicadas. São outras. Isso né? aí é assim, ele faz o que nesses problemas? Ele dá um problema aqui, é um problema plausível, só que a função que ele dá não é exatamente uma função 100%. Uhum. Porque as funções 100% são bem complicadas. Porque, por exemplo, ele mesmo ignorou. Ele falou, a produção é absorvida pelo mercado consumidor, toda. Isso é uma simplificação, porque geralmente não é. Geralmente na sua margem de lucro você tem que levar em consideração que tem produtos que vão encalhar. Uhum. Então, o problema real é essencialmente o mesmo, só que a função é mais complicada. Ele te dá a função simples para você praticar a ideia. Uhum. É uma função mais introdutória, né? Isso aí Cálculo 1, pô. Cálculo 1. Também. Vocês vão Tem que aprender ser. depois lá nas matérias de física, nas matérias de engenharia, a achar as funções de verdade. Aham, tá. Essa que é a ideia. Em cálculo Uhum. 1 você aprende a função é essa, o que eu preciso fazer? Derivar igual a zero? Achar o máximo? Tá. Aí lá pra frente vocês vão aprender a achar as funções de verdade, que são meio assustadoras às vezes.